Aí vamos agora continuar, né? Vou ler o último versículo do Lucas 49, para daí continuar no número 7, né? Então dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No versículo capítulo 49 diz assim: mas aqueles que ouve e não observa é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a terra, modifica sem o alicerce a torrente investir contra ela, e ela logo ruirá, quer dizer, cai, né? Quando for a ruína daquelas casas. Então, ele está falando que é difícil, porque agora no continuidade aqui no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1 diz assim: tendo Jesus concluído todo o seu discurso e o povo que o escutava entrou em Cafarnaum, ele entrou em Cafarnaum, e havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Aí Jesus, ele vai conversar com Jesus sobre o centurião, que é o chefe do militar deles, né? E ele tinha um servo dele que estava à morte, e ele sabia mais ou menos como é que era o Jesus Cristo, contavam para ele. Ele foi lá conversar com o Senhor para salvar o cara que trabalhava, o rapaz que trabalhava com ele, que ele estimava muito. Então diz assim: e tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse a curar. E no versículo 4 do capítulo 7 diz assim: aproximou-se ele a Jesus e rogava-lhe encarecidamente, e ele bem merece que faça este favor, pedindo para Jesus fazer um favor para curar o servo dele. E no capítulo 5 fala assim: pois é amigo de nossa nação, e foi ele mesmo quem nos identificou uma sinagoga. Quer dizer, eles foram e falaram para Jesus que aquele centurião, aquele homem que construiu a sinagoga e agradava o povo que ia na sinagoga, né? Então avisaram daí que Jesus foi falar com ele. Então Jesus então foi com ele e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigo, seu senhor não te incomodasse, tanto assim, porque não sou digno de entrar, que entre na minha casa. Ele falou, ele sabia quem Jesus era, né? Falou: eu não sou digno do senhor entrar na minha casa, a sua palavra serve. Ele vai falar, né? Então, no versículo 7, ele diz assim: por isso nem me encheu digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Você vê o tanto que ele tinha fé, que ele acreditava. Aí ele diz assim:
pois também eu simples subalterno tenho saudade das minhas ordens, e de que um vai e ele vai e os outros vão. Em cá, vem ao meu servo e fazer isto, e eles fazem. Quer dizer, tudo que ele mandava o servo fazer, eles faziam, né? E no capítulo 9 diz assim: ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que ia seguindo, disse-lhe: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O homem tinha muita fé nele, né? Só que eles não sabiam, né? E no capítulo, no versículo 10, diz assim: voltando para a casa do centurião, os que ouviam ser enviados encontraram o servo curado. Eles já foram lá, o homem já estava curado. Aí ele vai perguntar o horário, né? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e aí com ele diversos discípulos e muito povo, muita gente que ia junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 12 diz assim: eu, ao chegar perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. E no capítulo 13 ele diz assim: vendo o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Jesus falou para a viúva não chorar, né? Aproximou-se, tomou o esquife é o pessoa que está morto, né? E que ouviram, pararam e disse-lhe: moço, eu te ordeno, levanta-te. Ele falou: jovem, levanta-te. Moço, né? Jovem. E no capítulo 15 diz assim: sentou-se aqui e tive morto e sentou, o rapaz sentou e o morto começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. E no capítulo 17, no versículo 17 diz assim: apoderou-se de todo o temor, glorificando a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, Deus voltou aos olhos para o seu povo. Que é o próprio Deus, né? O próprio Senhor é o próprio Deus, né? E no capítulo 17, no versículo 17 fala assim: e a notícia deste fato ocorreu por toda a Judéia e por todas as circunstâncias todas as circunstâncias. E Jesus, ao capítulo 18, Jesus fala assim: e os discípulos de João foram ler todas todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos, enviou, e Jesus perguntou: és tu o que há de vir e dever a esperar os outros? Ele perguntou se era para dever esperar os outros. Daí no capítulo 20, no versículo 20, no capítulo 7, do versículo 20, fala assim: chegando esses homens, ele disse: João Batista enviou-se e perguntou: o que é de vir, devemos esperar o outro que é, ou é ele? Aí, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.